Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, segunda-feira, dia 5 de outubro, estamos na 27ª semana do Tempo Comum e vamos meditar nesse momento na Palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós temos a palavra de hoje, da liturgia, nos leva a essa reflexão mais profunda desse mandamento maior da lei de Deus, que é essa conjugação do amor a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas qualidades, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a vontade, e também o amor ao próximo. Por isso que o Evangelho de hoje, Lucas, ele estrutura, Jesus respondendo nesse diálogo com esse homem que o interpela e depois esclarece essa realidade de quem é o próximo. E ao esclarecer essa realidade do próximo, Jesus ele utiliza essa parábola muito conhecida, a parábola do bom samaritano. E aqui uma realidade que muito própria também da própria teologia lucana de Lucas, de ele colocar paralelos. E ao contar essa parábola desse homem que cai na mão dos assaltantes, ele coloca em paralelo os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por oferecer o sacrifício para fazer essa mediação, o levita, que era o mestre do culto, principalmente das realidades dos cânticos, da oração cantada, e um samaritano. O samaritano que tinha um olhar sobre ele, de um olhar que era um olhar um pouco marginal, porque os samaritanos eram um povo misturado com os povos pagãos. E, por serem do reino do norte, eles não reconheciam muito bem que Jerusalém era a cidade de Deus. Então tinham todas essas implicações de diferenças, de uma visão marginal por parte dos judeus. E Jesus coloca essa tríade, aqueles que talvez eram figuras de autenticidade na mentalidade judaica, paralelo a um que era uma realidade talvez já rotulada
né? O samaritano era rotulado como aquele que não era íntegro, aquele que era mesclado, aquele que muitas das vezes era contaminado, né? Era uma realidade que já tinha sido pervertida, né? Então não era naturalmente autêntica. E aqui Jesus, ao colocar esses paralelos, ele está mostrando que a realidade da vivência do mandamento do amor, independente muitas das vezes desses rótulos, dessas realidades, mas principalmente da disposição, da atitude concreta e real. Nessa palavra, queridos irmãos e irmãs, fica muito claro que essa realidade do amor a Deus e desse desenrolar, desse deslizar ao próximo, ele não é uma realidade etérea. Ela não é uma realidade, talvez, né, somente de uma visão, de uma interpretação, né, racional, mas toda essa realidade de reflexão interior profunda do coração, consequentemente, deve se desenrolar para a prática concreta. São José Maria Escrivá, um santo contemporâneo nosso, né, do século passado, fundador da prelazia da Opus Dei, ele mesmo dizia que amar é ato. É uma frase dele. E, de fato, amar não é sentimento. Amar não é somente uma realidade de uma sensação. Amar não é uma filosofia. Na realidade mais autêntica cristã, amar é atitude concreta. E completando com Santo Agostinho, dizendo que, de fato, o amar a Deus ele tem uma primazia, mas na ordem do nosso dia a dia, da nossa vivência, o amar ao próximo vem como uma realidade antecipada, porque se eu não sou capaz de amar o meu irmão que eu vejo, como eu posso amar a Deus que eu não vejo? Então, o próximo, ele é meio, ele é instrumento, ele faz a mediação do meu amor a Deus. Que Deus nos abençoe nesse dia e renove a nossa fé, renove o nosso coração em sua presença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.